Fala pessoal do canal, tudo certo? Vamos bater aquele papo aí sobre futebol, sobre a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro que aconteceu no final de semana. Serginho Silva está aqui. Opa, Fabinho, um abraço a você, aos amigos que estão nos assistindo também. Bacana demais. Vamos começar pela ordem aí, Serginho. No sábado nós tivemos o São Paulo perdendo no Morumbi para o Fortaleza por 1-0. Teve o massagista do São Paulo, né? Também que foi um fato incrível no jogo. Marcelinho, né? Marcelinho, né? E ambulância, os caras empurrando a ambulância. Que coisa do outro mundo, hein? Que situação. Cena primitiva. E aí, Serginho, o São Paulo perdeu mais uma, o Crespo já não tá mais... já tá num tom diferente depois do jogo, né? Já tá mais nervoso. Que situação. Fez 7 minutos de discurso ali, o Crespo. Eu tô achando que ele tá sentindo já o baque, Fabinho. Ele, infelizmente, São Paulo não tá legal. Uma coisa que não dá pra explicar o que tá acontecendo com o São Paulo. Ganhou o Paulistão. Tá certo que o Paulistão não é parâmetro para outros sequências de Brasileirão, Libertadores, mas o time caiu demais. E o Fortaleza, sinceramente, para mim não foi surpresa, Fabinho. Fortaleza tá bem demais, venceu com propriedade, foi para cima do São Paulo. O Voivoda acertou a mão. Olha, o Fortaleza que faz, hein? 2 bons anos com o Rogério Ceni, agora com o Voivoda, tá numa posição privilegiada, tá ali bem a equipe do Fortaleza, tá brigando pelo G4, tá em 3º lugar, e o São Paulo que se cuide, hein? São Paulo amanhã, terça-feira, tem que vencer a equipe do Arsenal lá na Argentina, se quiser continuar sonhando com o Libertadores e dar uma melhoradinha no Brasileirão. Mas o futebol, como você fala sempre, Fabinho, tudo pode acontecer, tudo é possível. Então, de repente, a equipe vira de uma hora para outra e começa a conquistar as vitórias. Bom, São Paulo então tem esse jogo, né, como o Serginho citou, na terça-feira, né, pela Libertadores, precisa reverter a situação fora de casa, vai ser bastante complicado, mas pode acontecer, né? Pode sim. Vamos ficar na torcida aí para os times paulistas. Vamos torcer. Coringão, normal, né, Serginho? Perder do Atlético Mineiro, apesar da virada, né? O Hulk marcando gol de falta, marcando os 2 gols. 2 gols. Parecia que E o lance do Jô também, quando tava 1-1, né? Foi complicado. Perdeu o gol, chutou na trave e no fim, mas deu a lógica, Serginho? Deu a lógica. O Atlético é um time que investiu demais, tem ótimos jogadores. A chegada do Hulk, do Nátio Fernandes, do Savarino, que tá bem demais. A equipe boa, o Cuca é um bom treinador, se investiu muito dinheiro, um resultado super normal. Corinthians poderia até ter conseguido um empatezinho, que seria um pontinho a mais, mas resultado normal. O Galo tá bem, 2-1, com desfalques de importância da equipe do Atlético Mineiro, mas o Corinthians cair não vai cair. A torcida pode não ficar tranquila. O Corinthians não cai. Infelizmente ali tem já Chapecoense, Cuiabá com 2 vagas quase que asseguradas. Não vai chegar muito longe, mas também cair não cai, viu? Então acho que tem que dar uma acertadinha agora. Boa contratação do Juliano, hein? Então falando em Roger Guedes, se chegar realmente, vai melhorar. Renato Augusto. Demais a equipe do Corinthians. Então, cair não vai cair. Vai ficar ali no meio da tabela. O problema do Renato Augusto é que ele é de vidro, né? Ele já tá bem mais velhinho agora. E o Gabriel Veron, pelo amor de Deus, o Veron não volta nunca, se machuca demais. O Renato Augusto é a mesma coisa. Vamos ver, quem sabe dá uma sorte agora e pare de se contundir. Bom, pela ordem aqui, e o Palmeiras, Serginho, que vitória, hein? Palmeiras, então até enquanto tava 1-0, o finalzinho do jogo, tava difícil. Aquele futebol pragmático do Abel Ferreira, ele tira um atacante, põe um volante, tira um lateral, bota outro lateral, aí no finalzinho nos acréscimos mais 2 gols. Gostei do Daverson, não foi fominha, deu o passe pro Breno Lopes, ele poderia ter chutado pro gol. Eu acho que o Palmeiras, futebolzinho eficiente, feijãozinho com arroz, sem dar espetáculo, sem dar show, mas o futebol eficiente. 6 vitórias consecutivas, 5 pelo Brasileirão e 1 pelo Libertadores. Eu acho que o futebol do Abel Ferreira é esse. E tá bom demais, vamos ver até onde vai, né? E o Scarpa, quando entra, muda, né? O Scarpa muda o time, né? Hoje é o melhor jogador do Palmeiras. Olha só. Méritos pro Abel Ferreira também, Fabinho, que olha, encaixou ele, botou ele pra jogar na posição que ele realmente gosta. Então o Palmeiras tá indo aí. Eu acho que Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro são os 3 favoritos, e o Bragantino correndo por fora pra ficar com a 4ª vaguinha ali.
O Bragantino acho que não vai ter gasolina, não vai ter combustível para brigar pelo título. Vai Né? ser difícil. Até, né? A gente até gostaria, né? O Seria plantel, bonito. né? Queira ou não, o plantel do Palmeiras não é um plantel de super estrelas, mas é um plantel mais ou menos nivelado. Do Flamengo tem um ótimo time titular e os reservas não são tudo aquilo também, não. E o Galo a mesma coisa. Então, eu acho que essas três equipes vão brigar pelo título, Fabinho. Por falar em Bragantino, empatou com o Santos, né? Tava vencendo o jogo, mas no final, muitos gols, né? E 2 a tava 2. com o time em reserva, completamente reserva. Depois colocou 3 ou 4 titulares que estão poupados pro jogo da Sul-Americana nesse meio de semana. Se não me falha a memória, na quinta-feira, contra a equipe do Del Valle em Bragança. Paulista venceu lá 2 a 0. Então o Bragantino está numa fase muito boa pelo que se investe, pela administração. O time está bem demais, a equipe do Bragantino. O empate 2 a 2 foi justo. O time do Santos também. É isso aí. O futebol não é para ser campeão, é ali para brigar por quem sabe, uma sexta vaga da Libertadores, e dá para fazer uma campanha legal também na Sul-Americana, a equipe do Santos. E o Filipão, Serginho, mais uma vitória aí fora de casa com o Flu. E aquele futebolzinho dele, 1 a 0 ali, espremidinho, time retrancado, ele dominou o vestiário, aquele jeitão de paizão dele. Ele é ídolo no Grêmio, assim como também o Renato Gaúcho foi e vai continuar sendo. Então o Filipão, o Grêmio não vai cair. Não vai brigar pelo título, mas com certeza não vai dar muito susto para a torcida tricolor dos Pampas, família. Bom, lembrando que o Palmeiras é líder, 28 pontos, o Galo 25, Fortaleza 24 e o Bragantino no G4 ainda, 24 pontos. Atlético Paranaense com 20, tá bem, mas aí tem diferença de jogos também. Tem um jogo a menos Atlético Paranaense. Agora, pra fechar esse bate-papo, Serginho, Flamengo 5 a 0 no Bahia. Flamengo do Renatão. O Bahia não é como a gente conversava em off. O Uma Bahia galinha não morta. é um Chapecoense, um Cuiabá, não. Um time bem arrumadinho, vinha fazendo excelente campanha. Tanto é prova disso que estava em sexto ou sétimo lugar. Está em 8º, continua fazendo bela campanha, o bom trabalho do Dado Cavalcante. Parece que o Renato já mudou o ambiente no vestiário do Flamengo. Olha. Não tá aquele ambiente pesado, mas todo mundo com cara feia um pro outro. Era a cara do Rogério Ceni, com todo respeito, o vestiário do Flamengo. Então, dizem que foi uma das melhores atuações do Flamengo desde a era do Jesus. Estão fazendo comparações já com Jesus. Se o Renato manter essa pegada aí, o time do Flamengo, uns 5, 6, 7 jogos, jogando bem, vencendo, fazendo gols e convencendo, vai se equiparar ao futebol de Jorge Jesus. O Renato é um bom treinador. Ele conhece, o mais difícil no treinador é o vestiário. E ele, assim como o Abel Ferreira, dominam bem o vestiário e os jogadores estão caindo nas graças dele, tá até brincando com o Gabigol. Não vai ver meu DVD agora, não tá na hora ainda e tal. Mas está de parabéns o Renato e o Flamengo. 5 a 0 não é fácil não, Fabinho. Não, realmente eu fiquei surpreso, né? Porque o primeiro jogo não ganhou, mas não jogou muito bem. Depois veio com o discurso, Renato, de que o que importa é o resultado. Mas já no segundo jogo, 5 a 0 no Bahia. Agora vamos ver o que vai ser, né? Se vai ser esse Flamengo goleador ou se vai... que vai melhorar, viu? O time do Flamengo é muito bom, né, Fabinho? Sim, com certeza. Muito bom. E o Renato também não é bobo, né? Conhece futebol. Bom, valeu, Serginho. Opa, valeu, um abraço e... Em breve estaremos de volta com esse bate-papo legal, falando sobre Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana e outras coisas mais do futebol, Fabinho. Um abraço a você e aos amigos que nos acompanham. Bom, isso aí, galera. Faça sua inscrição no canal, deixe aí o seu comentário, o seu like, beleza? Faça a inscrição então no canal e até o próximo vídeo. Grande abraço. Valeu, gente.